se aquilo que está sendo pregado está de fato. Essa manhã é uma ceia também, uma manhã especial para nós. Nós vamos ceiar no final do nosso culto. Nós temos nessa manhã também uma apresentação de uma família que vai entrar oficialmente para a membresia na nossa igreja. Então, uma manhã abençoada que o Senhor nos proporcionou, né? Podemos estar reunidos como igreja, ouvir a sua palavra, participar da sua mesa, ver a sua obra avançando. Isso é tudo fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas. Filipenses, no capítulo 1, dos versos 27 a 30, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é a prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa manhã, pela tua palavra, Senhor, que vai ser aqui nesse momento, Senhor, pregada, comunicada, Senhor, ao teu povo que está aqui reunido para ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor, exorte-nos, edifique-nos, Senhor, console-nos por meio da tua palavra, que o teu Espírito que está aqui, Senhor, no nosso meio, que ele abra os corações, que ele quebrante os corações endurecidos, que ele aplique, Senhor, as verdades da tua palavra de tal maneira, Senhor, que nós, como seres humanos, não somos capazes de fazer. Conduza-nos, Senhor, aqui nessa manhã, e que o nome de Jesus ele possa ser exaltado por mais um domingo, Senhor, acima de todo e qualquer nome no nosso meio, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão? Como os irmãos sabem, nós estamos aqui numa série sobre a carta de Paulo aos Filipenses, é o nosso quinto sermão aqui, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, depois de 5 sermões. Nosso tema dessa manhã, o título do nosso sermão dessa manhã, é uma vida digna do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre essa vida digna do Evangelho que Paulo exorta os irmãos de Filipos a viverem. Vamos fazer como temos feito aqui todos os domingos, dar uma recapitulada breve no último sermão, para que a gente pegue contexto e conecte aquilo que o Senhor quer falar por meio da sua palavra conosco nessa manhã. No sermão anterior, então, irmãos, nós vimos ali o anseio profundo do apóstolo Paulo de engrandecer Cristo acima da vida e da morte. Falamos muito a respeito da centralidade de Cristo na vida de Paulo, que Cristo era o centro da vida de Paulo, do ministério de Paulo. Vimos ali que Paulo fala por 18 vezes, apenas no capítulo 1, sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, sobre o senhorio de Jesus Cristo. Vimos que Cristo ele ocupava um lugar central na vida e no ministério de Paulo. E aprendemos domingo passado que viver uma vida com Cristo no centro significava 3 coisas basicamente. Significava honrar a Cristo em todas as circunstâncias, reconhecer que Cristo é supremo, o supremo sentido da vida, acima da vida e da morte. E vimos que viver uma vida centrada em Cristo é deixar com que Cristo oriente as nossas escolhas, dirija as nossas vidas. Quando nós avançamos aqui para o final do capítulo 1 de Filipenses, exatamente os versos 27 a 30, é como se Paulo ele fosse desdobrar essa verdade do que é viver com Cristo no centro. Viver uma vida com Cristo no centro é isso, e nós vimos o que significava. Dos versos 27 a 30 é o desdobramento de uma vida centrada em Cristo. Paulo ele nos mostra que quando Cristo ocupa esse lugar central, que quando Cristo é o centro da nossa vida, essa não é uma realidade que permanece invisível. Ter Cristo como centro é algo que vai ser visível para aqueles que andam ao nosso redor. Ter Cristo como centro não é uma realidade que permanece invisível, ela se manifesta de maneira concreta, perceptível e comunitária. Uma vida centrada em Cristo
se traduzem em um modo de viver correspondente ao evangelho que professamos. Se Cristo é o centro das nossas vidas, a nossa vida vai corresponder a esse Cristo que é o centro. E o evangelho vai ser evidenciado pelo modo que vivemos. Paulo nos apresenta aqui nesse curto texto algumas marcas de uma vida digna do evangelho. Ele fala sobre viver uma vida digna do evangelho. Mas que marcas são as marcas de alguém que está vivendo uma vida digna do evangelho? Talvez seja importante aqui, irmãos, antes de nós falarmos das marcas em específico, trazermos uma definição do que é o evangelho. Porque a grande maioria das pessoas que fala sobre o evangelho, talvez não saiba nem definir o que significa o evangelho. O que é o evangelho? O que significa a palavra evangelho? O evangelho, meus irmãos, é a vocalização de Deus, o relato ou a história que nos conta o que Deus fez para salvar pecadores. Isso é o evangelho, é as boas novas da salvação que Deus endereça a um mundo perdido no pecado. A palavra evangelho é a boa notícia, ou seja, o evangelho não se trata de algo que devemos fazer. O evangelho não é algo que nós fazemos para ganhar a salvação. O evangelho não é sobre o que nós podemos fazer e o que nós podemos conseguir a respeito das nossas obras. O evangelho, ele fala de algo que Deus fez por nós. Fala de algo que o Senhor fez por nós. A mensagem do evangelho é a boa nova de que os pecadores podem se tornar filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, como nós vamos ver, vivam uma vida digna do evangelho, ele está dizendo, vivam uma vida digna daquilo que Deus fez por vocês por intermédio de Cristo. A vida de vocês precisa ser uma vida digna disso. E o que Deus fez por nós por intermédio de Jesus Cristo? Ele nos salvou. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O nosso modo de viver agora é uma resposta em gratidão por aquilo que Deus fez por nós, por pura graça, por intermédio de Jesus Cristo. Viver de modo digno do evangelho é viver de modo digno do que Deus fez por nós. E Paulo vai apresentar aqui, irmãos, 3 marcas de uma vida digna do evangelho. Ele nos mostra 3 marcas de uma vida digna do evangelho. A primeira marca de uma vida digna do evangelho é uma vida orientada pelo evangelho. Uma vida digna do evangelho é uma vida que é orientada pelo evangelho. Paulo nos mostra que uma vida orientada pelo evangelho, ela tem 3 características visíveis. A primeira marca de uma vida digna do evangelho é uma vida que está sendo orientada. E há 3 características visíveis de uma vida orientada pelo evangelho. A primeira delas, uma vida orientada pelo evangelho é uma vida governada pelo evangelho. O evangelho governa a vida por completo. No verso 27, Paulo diz assim, apenas na primeira citação, acima de tudo. Acima de tudo. Essa palavra aqui, acima de tudo, ou em algumas traduções, somente. Essa palavra, irmãos, ela estabelece um princípio de exclusividade. O que Paulo está dizendo quando ele diz acima de tudo, ele está dizendo antes de qualquer outra coisa. Antes de tudo que vocês façam. O que governa a vida de vocês é o evangelho. Acima de tudo, antes de qualquer outra consideração, há algo que governa a vida do cristão. E esse algo é o evangelho. O evangelho, irmãos, ele não é importante porque melhora as nossas circunstâncias. Ele é importante porque define quem nós somos diante de Deus. Nós somos o que somos diante de Deus por causa do evangelho. É somente por conta do evangelho. Paulo, ele não condiciona essa exortação à sua presença física. Ele vai dizer na sequência do texto que quer ele vá, quer ele esteja ausente, o evangelho deveria ser a prioridade da igreja de Filipos. O evangelho deveria governar a vida daquela igreja. Paulo mostra que o evangelho deve ser a prioridade tanto na sua presença quanto na sua ausência. Tanto em público quanto em secreto.
Uma vida orientada pelo Evangelho começa quando o Evangelho deixa de ser um assunto entre outros e passa a ser um critério, irmãos, pelo qual todos os demais são avaliados. O Evangelho não pode ser algo mais na nossa vida. Não pode ser apenas algo mais na nossa fé cristã. O Evangelho é o critério máximo pelo qual nós avaliamos a nossa vida. O Evangelho é a prioridade máxima da vida de um crente. Uma vida orientada pelo Evangelho é aquela que prioriza o Evangelho acima de qualquer outra coisa. É uma vida governada pelo Evangelho acima de qualquer outra coisa. É uma vida que tem o Evangelho como prioridade acima de qualquer outra coisa. A segunda característica visível de uma vida orientada pelo Evangelho é que uma vida orientada pelo Evangelho tem a conduta moldada pelo Evangelho. O Evangelho molda a conduta do crente. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação. O Evangelho é uma cosmovisão de vida. Ele molda o modo em que nós vivemos. Ele molda os nossos hábitos, as nossas práticas, os nossos pensamentos. O Evangelho molda a vida de um cristão. Uma vida orientada pelo Evangelho é uma vida que tem a conduta moldada pelo Evangelho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Acima de tudo, a prioridade máxima da vida de vocês é vivam de modo digno do Evangelho. O verbo vivam aqui usado por Paulo, ele carrega o sentido de conduta cristã, comportamento público. O verbo vivam fala sobre o viver como cidadão do reino. É isso que Paulo está dizendo. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, vivam. A conduta de vocês deve ser uma conduta cristã. O comportamento de vocês deve ser um comportamento cristão publicamente. Vocês estão em Filipos, mas vocês não vivem como os moradores de Filipos. Vocês vivem como cidadãos do reino dentro de Filipos. Vivam de modo digno do Evangelho. Estamos no mundo, não podemos sair do mundo, mas não vivemos como mundamos. Vivemos como cidadãos do reino. Vivemos de modo digno ao Evangelho que professamos. Em uma colônia romana como Filipos, Paulo não está falando isso aqui por acidente. Paulo está escrevendo a pessoas que estão dentro de uma cultura e de uma colônia romana. Nas colônias romanas, irmãos, os cidadãos jamais esqueciam a sua origem. Eles valorizavam ser cidadão romano. Eles tinham apreço por isso. Eles não se esqueciam das suas origens. Eles falavam latim, que era a língua romana usada. Eles trajavam as vestimentas romanas. Eles davam aos seus magistrados títulos latinos. Aquelas pessoas valorizavam profundamente a cidadania romana. Quando Paulo escreve aos crentes de Filipos, o que ele está propondo não é que eles desvalorizem o lugar onde eles estão, é que eles valorizem a cidadania celestial que eles têm acima da cidadania romana que eles possuíam. Paulo não está dizendo, agora vocês estão no mundo, deixam o mundo de lá, que o mundo se exploda. Ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo, valorizem o lugar onde vocês estão, mas vivam nesse lugar como cidadãos do reino. Há algo mais prioritário na vida de vocês do que a cidadania romana, a cidadania celestial. Eles deveriam viver como pessoas convertidas dentro de uma cultura depravada, de idolatria, de culto ao imperador. O imperador era adorado em Filipos. Era prestado culto ao imperador. A cultura era uma cultura depravada, e o que Paulo pedia para eles aqui é que eles vivessem como pessoas convertidas. Eles deveriam viver como quem for alcançado pelo Evangelho, de modo digno do Evangelho. O Evangelho deveria moldar a conduta deles. E se o Evangelho deveria moldar a conduta deles, significa que o Senhor se importa com a conduta. Paulo está preocupado com a conduta, porque a conduta do cristão ela é importante. O cristão ele precisa ter uma conduta correta, ele precisa viver como um crente, de modo digno do Evangelho. Viver, meus irmãos, dignamente do Evangelho, significa compreender que a nossa conduta ela é definida por Cristo. Quem define o modo como nós vivemos é Cristo. Não é a cultura, não é o status, não é esse mundo. Quem define o modo como vivemos não é as circunstâncias políticas, não é quem governa o país, é Cristo.
Não é o status social, é Cristo. Não é as redes sociais, é Cristo. Não é a cultura, é Cristo. É Cristo que define a nossa conduta. O Evangelho, meus irmãos, ele redefine quem nós somos. Outrora nós éramos filhos da ira. Outrora nós estávamos condenados à perdição eterna. E o Evangelho, ele redefine quem nós somos. Não somos mais filhos da ira. Fomos alvos da graça de Deus. Fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho redefine quem somos. Ele redefine a quem pertencemos. Outrora pertencíamos a esse mundo. Outra hora pertencíamos aos padrões desse mundo. Mas o Evangelho redefiniu a quem pertencemos. Agora pertencemos ao Senhor. O Senhor é o nosso dono. O Senhor nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos trouxe para Ele. O Evangelho, ele redefine quem representamos no mundo. Outrora éramos filhos do diabo. Nós vivíamos segundo o nosso pai. O Evangelho redefine a quem representamos. Agora nós somos representantes de Cristo, embaixadores do seu reino. É por meio de nós que o Senhor está rogando às pessoas que se reconciliem com Ele. O Evangelho redefine, irmãos, quem somos, a quem pertencemos e a quem representamos. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós somos cidadãos do céu. E enquanto estamos nessa terra, meus irmãos, nós temos que nos comportar de maneira condizente a essa realidade. Como cristãos, como cidadãos dos céus, não podemos, meus irmãos, nos deixar ser moldados por esse mundo. Nós precisamos sempre nos lembrar de Romanos capítulo 12, verso 2, aonde Paulo diz, não vos amoldeis a esse mundo. Como cristãos, nós não podemos nos deixar amoldar por esse mundo. O que molda quem nós somos é o Evangelho. O que molda a nossa vida é o Evangelho. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, ter a forma desse mundo, viver como esse mundo, fazer o que esse mundo faz. O que molda as nossas vidas é o Evangelho. E isso significa, meus irmãos, que o crente precisa aprender a dizer não, mesmo quando o ambiente nos força a dizer sim. A cultura está nos pressionando. Esse mundo ele vai nos pressionando, nos colocando como se nós estivéssemos num brete, meus irmãos, aonde nós não temos para onde escapar. Nós temos duas escolhas: dizer sim para a cultura e nos tornarmos cristãos mundanos, ou dizer não para a cultura e termos a nossa vida moldada pelo Evangelho. A cultura está seguidamente nos pressionando. Talvez você não perceba, talvez você não tenha noção disso. O que você vê na internet, o que você olha na sua televisão, as pessoas que você convive, os padrões desse mundo, eles estão empurrando você para um lugar que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se amolda aos padrões dele, ou você vai acabar sendo rejeitado por ele. Nós precisamos aprender a dizer não. Não vamos fazer. Isso não faz parte da minha vida. O que molda as nossas vidas é o Evangelho, e nós precisamos aprender a dizer não, mesmo quando todo o ambiente diz sim. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho, meus irmãos, para que nós não venhamos a servir de tropeço para os fracos. Há pessoas fracas na fé, há pessoas novas convertidas. Sabe para quem essas pessoas estão olhando? Elas estão olhando para aqueles que já servem o Senhor, para aqueles que já conhecem o Senhor. Se nós não vivemos de modo digno do Evangelho para essas pessoas, nós nos tornamos pedra de tropeço para elas. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho para não sermos pedra de tropeço para os fracos. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para não baratear o que pregamos. Nós não podemos pregar o Evangelho e viver uma vida anti-Evangelho. O Evangelho por si só é contracultural. E se nós não vivemos de modo digno do Evangelho, nós diminuímos o Evangelho. E por isso talvez o Evangelho, irmãos, ele está tão defasado, porque a mensagem está muito distante daquilo do que nós estamos dispostos a viver. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho para ganhar outros para Cristo, para ganhar mais almas, para trazer mais pessoas.
para ter mais batismos, para ver mais pessoas se convertendo. O Evangelho molda a nossa conduta. E uma vida moldada pelo Evangelho, ela promoverá o próprio Evangelho. Sabe como nós promovemos o Evangelho? Não apenas pregando o Evangelho, mas vivendo o Evangelho. Externando o Evangelho. Promovemos o Evangelho pelo modo em que nós vivemos. Veja bem, eu não estou falando aqui, meus irmãos, que nós temos que nos comportar bem para ir para o céu. Não estou falando aqui que nós precisamos fazer boas obras para ser salvos. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós não fazemos algo para ser. Nós não vivemos uma vida e uma conduta correta para ser salvos. Na verdade, viver uma vida correta e ter uma conduta correta é o reflexo de pessoas que foram salvas. Se o Evangelho nos alcançou, se a graça se estendeu a nós, o que é comum para nós é viver uma vida de modo correto e digna do Evangelho. Nós não estamos fazendo nada para ser salvos. Aquilo que nós fazemos é porque nós fomos salvos, é porque a graça nos alcançou, é porque o Evangelho quebrou o nosso coração de pedra, é porque o Senhor nos deu do seu Espírito. Não fazemos para ser, fazemos porque somos. Paulo está chamando a igreja de Filipos a viver de modo digno, não de um Deus abstrato, não de um Deus desconhecido, mas de modo digno do Evangelho. E isso é fundamental. O Evangelho ele não é apenas uma mensagem de salvação passada. Não é apenas algo que Deus fez por nós em Cristo. O Evangelho é mais do que isso. Ele é uma regra de vida. Ele é uma cosmovisão presente que molda a vida cristã. Uma vida orientada pelo Evangelho, irmãos. É uma vida que tem o Evangelho como quem governa a sua vida. Em segundo lugar, é uma vida moldada pelo Evangelho. Uma vida orientada pelo Evangelho. Em terceiro lugar, é uma vida que produz comunhão e unidade. Isso é reflexo do Evangelho. Na parte B do verso 27, Paulo diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Uma vida orientada pelo Evangelho é uma vida que produz comunhão e unidade. Nós vamos ver que Paulo vai falar aqui nesse texto sobre unidade, e que ele vai falar no início do capítulo 2 também sobre unidade. Por que Paulo está escrevendo àquela igreja sobre comunhão e unidade? Porque havia divisão lá dentro. Havia um problema ali. Se você abrir a sua Bíblia rapidinho, abra aí, no capítulo 4, no verso 2 de Filipenses mesmo, só para que você entenda um pouquinho o que está acontecendo aqui. Paulo ele vai falar de duas irmãs aqui. E tinha um problema entre elas. No capítulo 4, no verso 2, Paulo diz assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Ou seja, havia divisão ali. Evódia e Síntique, que outrora cooperaram com Paulo para o avanço do Evangelho, agora elas estavam com problemas de comunhão. Paulo escreve essa carta justamente por isso. Uma área vital estava sendo atacada na igreja de Filipos, a quebra da comunhão. Os membros faziam a obra de Deus de maneira dividida. Eles tomavam partido de A e B. Algo que Paulo já havia corrigido em Corinto. E algo que é comum acontecer. A quebra da comunhão é algo comum. Se tem algo que o diabo trabalha no meio da igreja, é para que não haja comunhão no meio da igreja. Havia quebra da comunhão no meio da igreja de Filipos. Paulo demonstra que o Evangelho não produz apenas indivíduos piedosos. O Evangelho produz, meus irmãos, unidade. O Evangelho gera unidade. Quando o Evangelho orienta as nossas vidas, um dos frutos inevitáveis é a comunhão e a unidade. Essa unidade não é uma unidade apenas organizacional, ou uma unidade apenas meramente emocional. É uma unidade espiritual. É uma unidade doutrinária. É uma unidade que é fruto de uma fé compartilhada. O Evangelho gera unidade. O Evangelho une porque todos nós, dependemos da mesma graça. Não há um de nós aqui que não depende da mesma graça. Se estamos aqui, é por um único motivo.
pela graça. E o Evangelho nos une, porque todos nós dependemos da mesma graça. O Evangelho une, porque todos confessam o mesmo Senhor. Nós não confessamos César, nós não confessamos outro Cristo, nós confessamos a Jesus Cristo, irmãos. Jesus é o Senhor das nossas vidas. O Evangelho une, porque todos nós lutamos pela mesma fé. O Evangelho gera comunhão. Paulo afirma que essa unidade ela seria identificada, seria perceptível, quer ele estivesse presente, quer não. Quer eu esteja aí, quer não. Vai ser possível notar que vocês andam em unidade. Vai ser perceptível, quer eu vá, quer eu não esteja. Ele mostra isso de duas maneiras aqui. Essa unidade seria identificável, em primeiro lugar, porque eles estariam firmes em um só espírito, como uma só alma. Ou seja, haveria firmeza, eles estariam juntos. A palavra firmes aqui fala de estar juntos, de estar unidos, de estar lado a lado, em um mesmo propósito. Isso seria perceptível, Paulo diz, quer eu vá, quer eu não vá, vai ser perceptível que vocês estão juntos, lado a lado, com a mesma alma e com o mesmo espírito. Eles estariam lado a lado, sem ceder às pressões internas, nem às divisões internas. Essa unidade seria perceptível ainda por uma segunda maneira. Eles estariam lutando juntos pela fé do Evangelho. Que é o que ele diz no fim do verso 27. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A palavra lutando que Paulo fala aqui é a palavra agonia. É a mesma palavra usada para quando Jesus está agoniando no Getsemane. Ele diz, vocês vão agoniar, vocês vão lutar, vocês vão combater para o bem do Evangelho. Essa palavra é a palavra que dá origem à palavra atleta. A palavra atleta, que compete. E descreve uma luta intensa, corporativa, como uma equipe que entra junto na arena. O que Paulo está dizendo que a igreja não é um amontoado de gente. É isso que ele está dizendo. A igreja não é um amontoado de gente em um parque de diversão. A igreja é um grupo de atletas. A igreja é um time que trabalha junto para o mesmo propósito. E isso é o que o Evangelho gera. Ele gera uma unidade. Ele gera um corpo, e um corpo está unido. O Evangelho gera pessoas que trabalham juntos pelo mesmo objetivo. É isso que o Evangelho produz. Paulo reforça que os crentes devem trabalhar como um time. E como um time trabalha? Com a mente focada. Um time que vence é um time que tem um alvo. É um time que tem um objetivo só. E a igreja como um time, ela tem um alvo apenas, o avanço e a defesa do Evangelho. Nós lutamos juntos como um time, para quê? Para que o Evangelho avance. E para que o Evangelho venha a ser defendido. O que fica claro aqui é que o Evangelho deve ser defendido. Paulo está dizendo que eles deveriam lutar pela fé do Evangelho. Que eles deveriam defender o Evangelho. A fé do Evangelho é algo que deve ser defendido. Nós lutamos por isso. Nós somos, em certa maneira, combativos. As pessoas às vezes não gostam dessa fé de combate, que combate as falsas doutrinas, que combate as heresias, que combate os falsos ensinos. Elas dizem, não precisa dessas coisas. Cada um vai ter que dar conta do que está fazendo. Precisa. O Evangelho deve ser defendido. A sã doutrina deve ser guardada. Paulo fala sobre lutar pela fé do Evangelho, e essa luta exige estar em conjunto. Nós lutamos pela fé do Evangelho. Nós não lutamos por modismos. Não lutamos por modismos, irmãos. Nós não lutamos por doutrina de homens. Não lutamos por reputação. Nós não lutamos por uma placa de igreja. Nós não lutamos por poder. Nós não lutamos por interesses próprios. Nós lutamos pelo Evangelho. Nós lutamos para defender o verdadeiro Evangelho. Nós lutamos pela preservação, pelo testemunho e pelo avanço do Evangelho. A primeira marca de uma vida digna do Evangelho é que essa vida é orientada pelo Evangelho. E essa vida orientada pelo Evangelho, ela é governada pelo Evangelho, moldada pelo Evangelho, e ela produz comunhão e unidade. A pergunta que fica, meus irmãos, é se o Evangelho tem sido prioridade na sua vida. Você tem priorizado o Evangelho?
ele governa as suas decisões. O Evangelho está governando as suas decisões. O que está moldando a sua vida hoje? O que tem moldado os seus pensamentos e as suas práticas hoje? O que tem moldado a sua vida? As redes sociais? Você tem sido moldado pelas redes sociais, se comparando e buscando ser que nem os personagens, as falsas pessoas da rede social? O que tem moldado a sua vida? Essa cultura? O que tem moldado os seus pensamentos, as suas práticas? O BBB? É isso que tem moldado a sua vida? Os reality shows da internet, da televisão? É isso? O que tem moldado a sua vida? Seu círculo de amizade? O que tem moldado a sua vida? O Evangelho ou as coisas desse mundo? O que tem moldado a sua mente? O que tem moldado os seus pensamentos? O que tem moldado a sua prática? A sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, está contribuindo para a unidade da igreja? A sua vida está produzindo comunhão no nosso meio? O Evangelho que alcançou a sua vida quando você estava perdido em delitos e pecados, está fazendo com que você trabalhe para que a comunhão e a unidade cresçam ou para que haja divisão? O que o Evangelho está fazendo com a sua vida? Trazendo unidade? Você é alguém que defende o Evangelho? Você defende o Evangelho quando você vê alguém ensinando uma falsa doutrina? Você defende a sua fé? Você está pronto para defender a sua fé quando for necessário? Quando alguém tentar introduzir um falso ensino? Quando alguém tentar ensinar alguma heresia? Você é um defensor do Evangelho ou você fecha os seus olhos para as bizarrices gospels comuns da atualidade? Você fecha os seus olhos? Quando você vê esse bando de bizarrice na internet, as pessoas fazendo coisas em nome de Deus, que Deus não mandou elas fazerem, você condena isso? Você repreende isso? Você defende isso biblicamente? Ou você pensa que esses assuntos, eles não dependem de você? Não, isso não depende de mim. Se eles quiserem fazer, eles que façam. Nós defendemos o Evangelho. E essa é a primeira marca de uma vida digna do Evangelho. Ela é orientada pelo Evangelho. A segunda marca de uma vida digna do Evangelho é uma fé firme diante da oposição. Uma vida digna do Evangelho, e pessoas que vivem vidas dignas do Evangelho, são pessoas que possuem uma fé firme diante da oposição. Paulo ele vai tratar aqui da oposição, e ele não trata da oposição como um acidente no caminho da fé. Ele trata a oposição como algo normal, quando a verdadeira fé se revela. Você quer ver, encontrar oposição, é só você ser um crente bíblico. Quando você for um crente bíblico, que se opõe a tudo aquilo que as pessoas têm tratado por normal, e quando eu digo aqui todas as pessoas, inclusive os crentes, quando você se opor àquilo que as pessoas têm tratado por normal, de maneira bíblica, se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã. Você vai encontrar oposição, e oposição ferrenha, dura oposição. Quando você assume a sua fé e abraça a sua fé de maneira verdadeira, se prepare para ser perseguido. Se prepare para ser achincalhado, zoado, debochado. É assim que acontece com pessoas que abraçam verdadeiramente a sua fé. Eles são alvo de zombaria. Eles são alvo de brincadeiras. Quando abraçamos a verdadeira fé, podemos esperar algo. Oposição. E Paulo ele vai nos mostrar o que significa na prática ter uma fé firme diante dos adversários. O que significa na prática ter uma fé firme diante da oposição? Em primeiro lugar, ter uma fé firme diante da oposição é ter uma fé que não se deixa paralisar pelo medo. É uma fé que não se paralisa pelo medo. No verso 28, apenas a primeira parte, Paulo diz, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Tem adversário, tem oposição, mas vocês têm uma fé firme, uma fé verdadeira. Vocês não se intimidam quando as pessoas se opõem à sua fé. O que Paulo está reconhecendo aqui é que existe adversários reais. Existe oposição. Existe não apenas os demônios, mas também pessoas que se oporão ao verdadeiro evangelho.
E nós não podemos nos esquecer de que há um conflito real, de que há oponentes reais e de que existe uma oposição concreta à nossa fé. Os inimigos a que Paulo se refere aqui, provavelmente, eram cidadãos de Filipos. Quando ele está falando de adversários, provavelmente eram aqueles de Filipos que não eram crentes. E eles estavam se opondo à fé dos crentes de Filipos, por quê? Porque eles adoravam o Quírios deles, o senhor deles que era César. E quando eles olhavam para os crentes não estavam adorando ao Quírios deles, a César. Os crentes estavam adorando a outro Quírios, a outro Senhor, a Jesus Cristo. E porque os crentes adoravam a outro Senhor, os cidadãos romanos que não eram crentes se opunham à fé dos crentes de Filipos. Ou seja, existia oposição, existia pessoas que se opunham à verdadeira fé, pessoas que pressionavam os crentes de Filipos por eles estarem adorando outro Senhor, um Senhor que os próprios romanos haviam morto. Os romanos haviam crucificado o Senhor dos crentes de Filipos. E os Filipos estavam ali pressionando eles. Diante dessa pressão, Paulo afirma que eles não deveriam se deixar paralisar pelo medo, mas serem intrépidos, corajosos. Eles vão tentar parar vocês, eles vão se opor à verdadeira fé. Sabe o que vocês fazem? Não se intimidem, tenham coragem, sejam corajosos. Irmão, o evangelho é para gente corajosa, não é para covarde. O covarde se esconde na hora da oposição. O covarde, na hora que a fé dele é colocada à prova, ele silencia. O evangelho não é para gente covarde. O evangelho é para quem tem coragem de abraçar a sua fé, doa quem doer. Pense o que quiserem pensar. Eles estão pressionando vocês aí? Sejam intrépidos. Não se intimidem com a oposição deles. Eles querem que vocês adorem a César, continuem adorando a Cristo. Não cedam à pressão, não cedam à oposição. O evangelho é para quem tem coragem, irmãos. Paulo corrige eles e alerta eles para que eles não se deixem paralisar pelo medo. Uma firme confiança era a resposta necessária aos ataques adversários. Quando Paulo diz ali no verso 28, e que em nada se sentem intimidados, ele refere-se a não se assustar. Não se assustem, não tenham medo. A palavra usada por Paulo aqui, originalmente, ela retrata um cavalo que se acovarda da batalha. Ele está dizendo, não se sintam intimidados, não sejam como um cavalo que se acovarda quando a batalha chega. Não se escondam, não se acanhem. Pelo contrário, vocês devem avançar. Vocês devem ter coragem, vocês não podem se esconder e deixar com que o medo paralise vocês. Lembrando, Paulo não está anulando o medo. O medo existe. O medo é real. Ele não está dizendo, não existe o medo. Ele está dizendo, a fé de vocês precisa ser maior do que o medo que vocês possuem. O medo não pode paralisar vocês. Ele não está anulando a existência do medo. Ele está dizendo, o medo é real. O medo existe. O medo chegará. Só que quando o medo chegar na vida de vocês, quando a oposição chegar, o medo não pode controlar o coração de vocês. Cristo deve controlar. Vocês precisam ter uma fé firme, que não se deixa paralisar pelo medo. Na presença dos opositores, os filipenses deveriam revelar uma coragem audaciosa, não permitindo nem por um momento serem dominados pelo pavor. Nem os filipenses, nem qualquer cristão verdadeiro deve evitar enfrentar os inimigos da sua fé. Ninguém deve. Se nós cremos em Cristo, nós não temos medo de enfrentar aqueles que se opõem à nossa fé. Custe o que isso custar a nós. Uma fé firme não é aquela que ignora o perigo, mas aquela que se recusa a entregar o seu coração, o governo ao medo. Essa coragem, ela não nasce de pensamento positivo. Não é você pensando que as coisas vão dar certo, não. Ter uma fé firme, irmãos, não é pensar positivamente, mas é ter uma convicção de que Cristo reina sobre todas as coisas, que Ele governa sobre todas as coisas. O medo, ele perde a sua força quando a fé descansa na autoridade soberana de Cristo. Ter uma fé firme diante da oposição, em primeiro lugar, é ter uma fé que não se deixa paralisar pelo medo. Em segundo lugar, é ter uma fé que discerne corretamente a oposição. E se tem algo que nós precisamos aprender a discernir, é que nós não lutamos contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra seres humanos. A luta, irmãos, ela está num nível acima, ela é espiritual.
Nós precisamos aprender a discernir corretamente a oposição. No verso 28, Paulo diz assim: e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Ou seja, a fé firme deles revelava duas coisas: para aqueles que resistiam e se opunham a ela, perdição; para aqueles que se dobravam e permaneciam fiéis, salvação. E eles precisavam aprender a discernir corretamente essa oposição. Paulo ensina que a firmeza da igreja diante da oposição se torna em si mesmo um sinal. Era um sinal ter uma fé firme diante da oposição. Era algo que revelava algo mais profundo. Muito provavelmente, os inimigos dos filipenses não tinham o discernimento de que a resistência ao evangelho era uma prova clara de condenação para eles mesmos. Muito provavelmente, aqueles que se opunham, os adversários dos filipenses, eles não tinham a noção de que a simples oposição que eles estavam fazendo aos filipenses significava que eles não eram salvos. Significava que eles estavam perdidos. Significava que a graça não havia sido estendida a eles. Significava que o evangelho não havia alcançado o coração deles. Aquela oposição não era apenas uma resistência humana. Aquela oposição era a manifestação espiritual da rejeição ao evangelho. E resistir ao evangelho de maneira obstinada é uma clara evidência de perdição. Todas as vezes que você ver alguém resistindo de maneira obstinada ao evangelho, você pode ter uma certeza: ali se encontra alguém que está perdido. E que, se não se arrepender dos seus pecados, morrerá perdido. Resistir obstinadamente ao evangelho é uma clara prova de perdição. Uma fé firme diante da oposição revela duas coisas distintas. Aos que resistem obstinadamente, perdição. Aos que permanecem firmes na fé, salvação. E isso fica claro por meio de uma fé firme. Para os crentes de Filipos, sua fé inabalável revelava a certeza da salvação. Permanecer firme diante da oposição estava dizendo: vocês são salvos. A graça alcançou vocês. Só que simultaneamente, a resistência deles à oposição revelava a perdição de seus inimigos, caso eles não se arrependessem. Revelava duas coisas: perdição para uns, salvação para outros. Priorizar o evangelho, ser moldado por ele, viver em unidade e manter-se firme diante da oposição é um sinal claro de que a graça nos alcançou, de que nós somos salvos. Para o mundo, irmãos, um sinal de juízo. Para os crentes, a confirmação de que realmente são o povo de Deus. Você consegue observar aqui que o mesmo cenário, ele revela duas coisas. Qual é o cenário? Resistência diante da oposição. O que esse cenário revela? Que uns são rejeitados e que outros são salvos. O mesmo cenário, ele nos apresenta, nos revela duas coisas distintas. E aí, quando nós falamos de perdição, tem algumas pessoas que vão dizer assim: mas isso é arrogância da parte de vocês. Os crentes são arrogantes, porque eles dizem que algumas pessoas estão salvas e outras pessoas estão perdidas. Não é arrogância, é Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quem não crê em Cristo está perdido. E falar sobre isso não é arrogância. Só que falar sobre isso também não nos autoriza a desprezar as pessoas que não creem no Evangelho, em que resiste a ele. Não estamos sendo arrogantes, mas não podemos desprezar as pessoas e dizer: eu sou salvo, aquela pessoa não é salva, ela que se dane, ela que vá para o inferno com os pecados dela. Não, nós não podemos desprezar elas. Pelo contrário, as pessoas que resistem obstinadamente ao Evangelho, elas precisam ser alvos de missão nosso. Nós precisamos pregar o Evangelho para elas. Nós precisamos falar sobre Cristo para elas. Nós precisamos levar as boas novas que reconciliam elas com Deus. Não estamos sendo arrogantes falando que elas estão perdidas, mas não podemos desprezar elas, porque hoje elas estão perdidas. Pelo contrário, pregamos o Evangelho, anunciamos as boas novas e cremos que o Espírito Santo é poderoso para quebrantar o coração de pedra, colocar um coração de carne, regenerar essas pessoas. Não desprezamos, mas chamamos elas ao arrependimento. A perseverança dos crentes revela que a incredulidade dos adversários não é neutra. Não há neutralidade
Paulo reforça aqui a certeza de que a salvação não depende de circunstâncias externas, mas da graça soberana de Deus. A perseverança da igreja contra a oposição do mundo é evidência de que Deus está sustentando o seu povo. Se nós estamos resistindo e Deus está nos guardando, irmãos, significa que a graça de Deus está sobre nós. Que o Senhor tem guardado a nós como seu povo. O Evangelho divide. O Evangelho é uma mensagem que divide. Ele divide. Ele salva aqueles que creem e expõe a condição daqueles que o rejeitam. É isso que o Evangelho faz. E uma fé firme entende que o conflito não é pessoal. Não é com as pessoas diretamente. Não é contra carne nem sangue. O conflito é maior. É um conflito espiritual. Quando alguém resiste ao Evangelho, isso é um claro sinal de resistência espiritual. De alguém que precisa da graça. Não é a pessoa, é o coração dela que precisa ser mudado. E isso somente Deus pode fazer. Nós precisamos discernir corretamente, irmãos, o combate em que nós estamos. Porque senão nós vamos desprezar as pessoas, como se não houvesse solução para elas nos pecados delas. E se elas estão vivas, é claro que há solução. Se elas ainda estão vivas, ainda é possível que o Evangelho transforme a condição delas, a realidade delas. Se elas estão vivas, ainda é possível que o Espírito Santo conduza elas ao genuíno arrependimento. O que nós fazemos diante disso? Pregamos e oramos. Porque não é apenas pregar e falar, é orar para que Deus quebrante, é orar para que a resistência caia, é orar para que o coração seja transformado. Uma fé firme, irmãos, ela vai nos fazer discernir corretamente o combate, a batalha que nós estamos enfrentando. A terceira marca de uma fé firme, a terceira evidência ali que Paulo fala de uma fé firme, é que ter uma fé firme diante da oposição, é ter uma fé que descansa no governo soberano de Deus. Ele diz no verso 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. É Deus que faz. É Deus que opera e governa todas as coisas. Paulo encerra o versículo 28 com uma afirmação teologicamente poderosa. Ele diz, e isto é da parte de Deus. E esse isto resume tudo que ele falou anteriormente. Quando Paulo está dizendo, e isto é da parte de Deus, ele está dizendo a oposição é da parte de Deus. A perseverança é da parte de Deus. A salvação é da parte de Deus. A perdição também é da parte de Deus. Tudo está sob o controle divino. Uma fé firme é uma fé que descansa nesse governo soberano de Deus. A W. Pink, ele fala algo interessante sobre essa questão da soberania de Deus. Ele diz que nada acontece por acaso na vida do cristão. Não existe acaso. Não existe sorte. Essas coisas não existem para nós. Nada acontece por acaso na vida do cristão. A perseguição dos ímpios e a resistência dos santos são partes do decreto divino. Quando Paulo diz isso vem de Deus, ele coloca a soberania do Criador acima das fúrias do inferno. Paulo está colocando Deus, o controle, o governo de Deus acima de toda e qualquer circunstância. Não há acasos. Não era um acaso os filipenses estar passando por oposição. Não era algo que aconteceu, assim como não é algo que acontece nas nossas vidas. Veja bem, estamos vivendo hoje exatamente aquilo que Deus ele quer que vivamos. Seja de bom, seja de ruim. Quem governa as nossas vidas é o Senhor. Não é o acaso, não é a sorte, não é o de repente. É Deus. Isto vem da parte de Deus. Não, mas o que eu estou passando não pode vir da parte de Deus, porque é algo ruim. Isto vem da parte de Deus. Vem da parte dele. Mas então Deus é mau, que pai é esse que permite que eu passe por coisas difíceis? Isso vem da parte de Deus. E se é algo não tão bom ou ruim, é Deus usando isso para moldar o seu caráter. É Deus usando isso para te fazer mais santo. É Deus usando isso para te trazer mais para perto dele. Isso vem da parte de Deus, seja bom, seja ruim. Deus governa sobre todas as coisas.
Nada acontece fora do controle do Senhor. Eu vou repetir aqui, nada está fora do escopo da soberania de Deus. Ainda que você não entenda como isso aconteceu, ainda que você não entenda o porquê isso aconteceu, o Senhor o sabe. O Senhor está no controle dessa situação. Não cabe a você saber o como e o porquê. O que cabe a você e o que cabe a mim é descansar e saber que a nossa vida não é nossa. A nossa vida não é obra do acaso. Nós não estamos ao léu nesse mundo. Tem um Deus que governa todas as coisas, que governa inclusive e exclusivamente as nossas vidas. Não estamos ao léu. Há um Deus que governa sobre tudo, não há acasos. Justamente porque tudo era obra soberana do próprio Deus, os filipenses poderiam descansar. Porque Deus governava, eles poderiam descansar. Da mesma forma, porque Deus está no controle de todas as coisas, nós devemos aprender a descansar na sua soberania. E observe bem o que eu estou falando, aprender a descansar, porque é difícil. Eu não estou falando que descansar na soberania de Deus e saber que Deus controla todas as coisas é fácil, é difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, irmãos. Descansar e dizer, Deus, eu sei que isso, eu não fiz nada de mal para que isso acontecesse. Eu nunca esperei que isso acontecesse na minha vida. Senhor, mas eu descanso em Ti. Eu descanso porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Nós precisamos aprender a descansar nessa soberania, porque é difícil. Geralmente quando as coisas saem do nosso controle, nós temos uma tendência de questionar o porquê estamos vivendo tal circunstância. E é por isso, irmãos, que nós precisamos aprender a descansar. É difícil descansar na soberania de Deus. É algo complexo, é algo difícil. É algo que nós precisamos aprender, meus irmãos. Aprender a descansar na soberania de Deus pelo simples fato de que Deus é mais sábio do que nós. O Senhor é mais sábio do que nós. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, seja de bom ou seja de ruim, nós temos uma certeza, que Deus ele é infinitamente mais sábio do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe do que nós precisamos, quando nós precisamos. Ele é mais sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. Esse Deus que governa todas as coisas, Ele faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas, e todas as coisas sejam as boas, sejam as más, sejam as coisas alegres, sejam as coisas duras, todas elas concorrem para o nosso bem. E Deus usa as coisas ruins para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com o seu Filho. A fé firme não exige explicações imediatas. Ela não questiona, ela apenas confia que Deus dirige até mesmo os conflitos para cumprir seus propósitos redentores. A segunda marca, irmãos, de uma vida digna do Evangelho, é ter essa fé firme diante da oposição. O que o medo tem feito com você, meu irmão? Quando o medo chega, quando o medo bate a porta do seu coração, o que o medo tem feito com você? Ele tem paralisado você. O medo faz com que você fique paralisado, ou o medo faz com que você demonstre a sua fé e a sua confiança em Cristo. Quando o medo chega, ele governa rapidamente sobre o seu coração, ou você vence o medo por meio da fé e da confiança em Cristo? De que maneira você tem interpretado a oposição ao seu modo de vida cristã? Quando alguém se opõe ao seu cristianismo, quando alguém se opõe ao seu modo de viver, você leva isso como uma afronta pessoal, que a pessoa está afrontando a sua fé, que ela está afrontando a sua crença? Você olha a oposição ao seu estilo de vida cristão como uma afronta pessoal ou como uma rejeição espiritual ao Evangelho? A fé que você possui, essa fé que eu estou falando aqui, uma fé firme diante da oposição, uma fé que é marca do Evangelho, uma fé que estou falando que é a fé salvífica, ela tem feito você perseverar em meio à oposição deste mundo. Quando esse mundo se opõe a você, pela fé você persevera. Quando as tentações batem a porta do seu coração, a sua mente, porque elas batem, você vence as tentações pela fé.
A fé tem capacitado você a resistir à oposição desse mundo, a vencer as tentações da carne. A fé, essa fé que estou falando, ela tem capacitado você a vencer o seu próprio eu. Uma fé que resiste firme diante da oposição. A sua fé é um sinal de que você é salvo. Você consegue olhar para o modo que você vive, que é o que externa a fé que você tem, e dizer: eu sou alguém salvo. A graça de Deus me alcançou. Eu possuo a fé que conduz à salvação. A sua fé consegue mostrar esse sinal claro para você. Quando nós falamos sobre descansar na soberania de Deus, e que nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus, em quais circunstâncias da sua vida hoje você precisa aprender a descansar na soberania de Deus e no governo de Deus? O que você está passando hoje que você precisa deixar de duvidar, deixar de questionar e confiar que, ainda que seja uma situação difícil, o Senhor está no controle dela, porque Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. A segunda marca de uma vida digna do Evangelho é uma fé firme diante da oposição. A terceira marca de uma fé, de uma vida digna do Evangelho, é a disposição para sofrer por Cristo. Precisamos estar dispostos a isso. Paulo nos mostra que uma vida digna do Evangelho não apenas crê em Cristo, mas está disposta a sofrer por Ele quando a sua fidelidade exigir isso. Irmãos, por conta de uma teologia fraca, uma teologia que entrou no seio da igreja, o sofrimento ele foi visto de modo errado. As pessoas pensam que o sofrimento é algo do diabo, que o sofrimento é algo diabólico. Uma teologia que reduziu o governo soberano de Deus, uma teologia fraca, transformou o sofrimento dos crentes em algo diabólico. As pessoas pensam que sofrer não faz parte da vida cristã, e elas vêm para a igreja porque elas querem parar de sofrer. Então, se eu ir para a igreja, os meus problemas vão acabar. Se eu ir para a igreja, não vai mais faltar dinheiro. Se eu ir para a igreja, não vai mais ter doença. Se eu ir para a igreja, eu não vou mais enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Uma teologia fraca, um ensino herético que entrou no seio da igreja e contaminou os crentes. Irmãos, há algumas frases, algumas falas do tipo: pare de sofrer. Pare de sofrer. Ou, agora é só vitória. Você vai vir para a igreja, você vai parar de sofrer, a sua vida vai ser só vitória. Essas falas têm dado a falsa impressão de que se tornar cristão acabará com as aflições da vida, quando na verdade o oposto é real. Quando nós viemos para a fé cristã, é aí que os problemas começam. É aí que a dificuldade de fato inicia. Vir para a fé cristã, viver uma vida digna do Evangelho, é apenas o início de novos sofrimentos. Vir para o Evangelho, irmãos, é vir para uma vida de dor, de sofrimento, de oposição, de resistência. Paulo ensina que o sofrimento não é um desvio na caminhada cristã, que o sofrimento não é uma obra do diabo, ainda que Deus possa usar o diabo para cumprir os seus planos redentivos. Mas Paulo nos mostra que o crescimento ele vai além disso. Ele nos mostra que o sofrimento é a expressão concreta da fidelidade ao Evangelho. Você quer ser fiel ao Evangelho? Prepare-se para sofrer. Prepare-se. É que eu não quero sofrer, então não venha para o Evangelho. É que eu não quero passar por sofrimento, então procure outra religião. Procure outra fé. Procure outro modo de viver. O Evangelho sempre foi e sempre será uma fé e uma religião de sofrimento. Quando você olha para a Escritura, você não vê ninguém crendo no Evangelho e ficando rico. Quando você olha para a Escritura, você não vê ninguém crendo no Evangelho e dando pulo de alegria. Você vê gente sofrendo. Quando você vê, a partir de Atos para frente, sabe qual era o estilo de vida dos cristãos? Sofrer. Eles sofriam por causa do Evangelho. Eles sofriam por causa de Cristo. Paulo está nos ensinando que sofrimento é isso. É a expressão concreta da fidelidade ao Evangelho. Viver uma vida digna do Evangelho é estar disposto a sofrer por Cristo.
E essa disposição, ela vai se apresentar de 3 formas. Essa disposição de sofrer por Cristo se apresenta de 3 formas. A primeira delas, e talvez a pouco percebida, a primeira disposição que se apresenta é uma disposição recebida como dom da graça de Deus. Paulo vai dizer que sofrer é dom, que nós recebemos isso como dom. No verso 29 ele diz: porque vocês receberam a graça. É uma graça. Sofrer é uma graça. Sofrer é um dom. Mas quem quer esse dom? As pessoas querem o dom de pregar, o dom de curar, o dom de interpretar. Mas quem quer o dom de sofrer? Quem quer abraçar o dom do sofrimento por Cristo? Nós queremos os dons miraculosos, os dons poderosos, mas quem quer abraçar o dom do sofrimento? Quem quer orar pelo dom do sofrimento e dizer: Senhor, me dá esse dom, eu quero sofrer por causa de Cristo. Eu quero sofrer por causa do Evangelho. Ainda que haja oposição, resistência, eu estou disposto a sofrer pela causa. Paulo diz que sofrer é dom, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. É um dom recebido. Essa é uma disposição recebida como dom da graça de Deus. A disposição para sofrer por Cristo não nasce da vontade humana. Ela nasce da graça soberana de Deus. Paulo não trata o sofrimento da mesma maneira que os pregadores da prosperidade tratam. Paulo não trata o sofrimento da mesma maneira que os pregadores da teologia coach tratam. Não, irmãos. Paulo ele não trata o sofrimento de maneira distorcida. Ele não vê o sofrimento como algo diabólico. Ele não vê o sofrimento como causa de pecado. Você está sofrendo? Então tem pecado na sua vida. Tem algum pecadinho oculto aí, né? Ainda que pecados ocultos conduzam ao sofrimento, nem todo mundo que está sofrendo é porque está pecando. Nem todo mundo que está passando por dificuldade é porque tem um pecado oculto na sua vida. Paulo não está tratando o sofrimento dessa maneira. Ele trata o sofrimento como um privilégio, como uma dádiva, como um dom, como uma graça. O sofrimento na vida de um crente não é um acidente, não é castigo. Deus não está castigando você. Não é que Deus está me castigando pelos meus pecados. Não, Deus não está castigando você. Você não está sofrendo por castigo. Não, se eu estou sofrendo é porque eu estou fraco espiritualmente. Não, você não está sofrendo porque está fraco espiritualmente. O sofrimento faz parte do seu chamado. Você é cristão, você é crente, faz parte da vida de um crente sofrer. Faz parte da vida cristã o sofrimento. Agostinho de Hipona, ele diz que Deus ele tinha um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. Deus ele teve um filho sem pecado, Jesus, mas ele não tem nenhum filho sem sofrimento. Deus não apenas nos concede fé para crer, mas também nos concede capacidade espiritual para permanecermos firmes e fiéis em meio à dor. Sofrer por Cristo não é castigo nem acaso, é obra da graça que capacita o crente a honrá-lo, mesmo quando o custo é alto. É dom, é graça, é capacitação do alto. Essa disposição se apresenta de uma segunda maneira. É uma disposição inseparável da verdadeira fé. É uma disposição que é dom da graça. E ainda no verso 29, Paulo diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Ou seja, é uma disposição inseparável da fé verdadeira. Paulo está dizendo: você creu em Cristo? Vem junto no combo. Fé e sofrimento fazem parte do pacote da vida do cristão. Se você tem a verdadeira fé, vem a reboque sofrer por Cristo. Não tem escolha. Faz parte do conjunto. Você crê e junto com a fé vem o sofrimento. E a reboque da fé vem o sofrimento. Não, mas eu só quero crer, eu não quero sofrer. Então você não quer crer. Fé e sofrimento caminham juntos na vida cristã. A disposição por Cristo se apresenta em uma disposição inseparável da verdadeira fé. Paulo apresenta a fé e o sofrimento como realidades inseparáveis do chamado cristão. Crer em Cristo implica estar disposto a identificar-se com Ele também em seus sofrimentos. Se a nossa salvação foi assegurada pelo sofrimento de Cristo, a nossa maneira de viver como salvos é estando dispostos a sofrer por esse Cristo que nos salvou, irmãos. Uma perguntinha rápida aqui.
como podemos dizer que seguimos a Cristo se nós não estamos dispostos a carregar a nossa cruz e sofrer por Ele? Como? Como podemos dizer que nós cremos em Cristo se nós não queremos carregar a cruz? Nós não queremos sofrer. Nós não queremos oposição. Sabe aonde boa parte do cristianismo evangélico atual se perdeu? Ele se perdeu em não querer ser chato. Não é que eu não posso ser o crente chato. Quem disse? Quem mentiu para você? Mentiram, como diz o pastor Ricardo Oliveira. Mentiram, viu? Mentiram para você. Não é que eu não quero ser careta. Não posso ser o crente careta. Quem disse? Ah, não pode. Quem falou? Não é que eu não posso ser o crente chato. Não ser o crente chato é ser o crente que foi moldado pela cultura. Se o seu cristianismo não incomoda as pessoas que estão na sua volta, é porque você está vivendo como eles. Mentiram para você. O crente é chato. O crente, ele é chato. Ele tem uma cruz. Ele tem um modo de vida diferente de viver. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz, nós não fomos chamados para um mar de rosas. Não fomos chamados para um mar de rosas. Se você creu em Cristo, recebeu também o certificado de sofrer por Ele. E o que ele fala na segunda parte dessa citação aqui, irmãos, precisa nos fazer pensar. Se o mundo não tem nada contra você, há algo de errado com o seu testemunho. Há algo de errado. Se a sua fé não incomoda, se o seu cristianismo não inquieta, se o seu modo de viver, ele não tira as pessoas do seu comodismo, tem algo de errado com o seu testemunho. Tem algo de errado com a sua fé. Crer e sofrer estão intimamente ligados. Quem está unido a Cristo pela fé, participa não apenas dos benefícios da sua salvação, mas também da rejeição que Cristo sofreu. Eu não quero sofrer. Jesus sofreu. Se Jesus sofreu, você acha que você não vai sofrer? Você acha que nós estamos livres do sofrimento? Se Jesus sofreu, você acha que nós vamos escapar do sofrimento? É claro que não. Nós vamos sofrer. Jesus sofreu nesse mundo e isso corrige a ideia de uma fé que busca apenas o seu conforto. Em João capítulo 15, os versos de 18 a 20, olha o que Jesus diz. Se o mundo odeia vocês, ou seja, o mundo precisa nos odiar. Só que nós queremos ser amados pelo mundo. Jesus disse, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. O mundo ama os seus. O mundo abraça os seus. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Eu dele os tirei. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus está dizendo, vocês acham que vocês vão receber menos do que eu recebi? Se o mundo odiou a mim, o que vocês esperem? Esperem ser odiado por ele. Se o mundo rejeitou a mim, esperem rejeição. Mas é que eu não quero ser rejeitado, pastor. Eu não posso ser rejeitado. Jesus foi. Jesus foi rejeitado. Jesus foi odiado. E se nós queremos viver a fé cristã, é isso que nos espera. Rejeição, ódio. O Evangelho chama o crente a uma fidelidade que pode custar sua reputação, a sua segurança e a sua própria vida. É muito bonito ver os crentes da Nigéria sendo mortos, irmão. É muito bonito ver os crentes perseguidos no Irã, nos países islâmicos. É legal, né? A gente olha e diz, nossa, que homens de fé. A questão é, e se nós formos esse povo perseguido daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Nós vamos deixar com que as pessoas arranquem a nossa cabeça por amor ao Evangelho? Nós vamos permitir que isso aconteça? Ou para fugir do sofrimento, eu vou fazer de conta que eu não sou crente? Nós precisamos estar dispostos a isso. A perder reputação, a perder a segurança, se preciso a perder a própria vida. Cristo sofreu por nós. E o mínimo que devemos ter é disposição de sofrer por Ele. Essa disposição se revela ainda de uma terceira maneira.
uma disposição que persevera no combate do Evangelho. No verso 30, Paulo diz assim: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. A disposição para sofrer inclui aceitar que a vida cristã se dá em meio a um combate espiritual contínuo. Nós estamos em guerra. E perder o sentido de guerra é perder a guerra. Nós estamos numa batalha. Quando a Bíblia fala de revestir, ela fala de uma armadura. Ela fala de pegar um escudo, de pegar uma espada, de pegar um capacete, de colocar uma couraça. Nós estamos em uma guerra. Nós vivemos literalmente em uma batalha espiritual. Diariamente, constantemente, estamos no meio dessa batalha. É contínua. Quando Paulo usa a palavra combate, aponta para uma luta intensa, prolongada e agonizante. Ele não está falando de um combate ocasional. É diário. Quando você acorda de manhã, bota os seus pés no chão, o diabo está do seu lado. E tudo que ele quer é fazer com que você caia. Às vezes nós estamos tão cegos para isso, que nós vivemos a nossa vida como se Deus não existisse, mas como se o diabo não existisse. Nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos em um campo de guerra, em uma batalha contínua. Paulo ensina que esse conflito não é individual. Ele é compartilhado pela igreja. Nós estamos nessa batalha. John MacArthur, ele diz que a vida cristã é uma agonia agonizante contra o pecado e contra o mundo. Isso é a vida cristã. É uma agonia agonizante, é uma batalha constante contra o mundo e contra o pecado. Ele diz que Paulo está dizendo: o que vocês viram em mim quando estive em Filipos e o que ouvem agora sobre minha prisão em Roma é a mesma luta que vocês enfrentam. Paulo está dizendo: eu estou enfrentando luta, vocês estão vendo? Eu estive aí, eu fui açoitado, eu fui preso. Vocês viram que eu passei em Filipos. Vocês estão vendo que eu estou passando agora na prisão. Só que vocês também estão passando pela mesma luta que eu passei. Não era algo distinto de Paulo, não era algo distinto da igreja, é algo universal para todo verdadeiro crente. Sofrer por Cristo é participar da mesma batalha travada pelos apóstolos. Os apóstolos sofreram por Cristo. Tiago foi decapitado. Por várias vezes eles foram açoitados. Alguns foram rasgados ao meio, como Hebreus diz, queimados vivos, atirados para os leões. A história da igreja está recheada de homens, de apóstolos, de pessoas que sofreram pelo Evangelho. O que Paulo está pedindo não é nada menos do que ele não esteja vivendo. Estou sofrendo, então vocês também sofram. Ambos devemos combater pelo mesmo motivo, Cristo, e por isso não sofram sozinhos. Em meio, irmãos, ao sofrimento, Satanás ele sempre vai tentar convencer você de que você está sozinho. E de que o que você está passando é singular para você. Então a primeira coisa que acontece quando alguém começa a sofrer, ela começa a pensar assim: eu estou sozinho nisso aqui. Ninguém está comigo. O que eu estou passando, ninguém nunca passou. O que eu estou enfrentando, ninguém nunca enfrentou. É a primeira coisa que o diabo faz. É tentar mostrar para você que você está só e que a sua dor é única. No entanto, o sofrimento do apóstolo aqui não é um sofrimento teórico. É um sofrimento público, é um sofrimento conhecido, é um sofrimento duradouro. Ele sofreu a vida inteira dele. E é um sofrimento que está servindo de motivação para os filipenses. Paulo ele diz: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Vocês estão vendo que eu sofri, e agora vocês também estão sofrendo. A minha vida, o que Paulo está dizendo para eles, a minha vida é um testemunho para vocês de como vocês devem aprender a sofrer. O testemunho de Paulo, a vida de Paulo, a fidelidade de Paulo, era um testemunho de motivação para os filipenses. Deus usa, irmãos, a perseverança visível dos seus servos como meio de edificação. Ele usa. Quando alguém está sofrendo e alguém persevera na fé, sabe o que Deus está fazendo? Ele está usando a perseverança daquela pessoa para animar a fé de outras pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim: está vendo aquela pessoa lá? Ela está passando pelo que você talvez nunca passou e jamais passará. Só que olhe como ela é fiel a mim, passando por tudo que ela está passando. Aprenda com a fidelidade dela. Olhe para o testemunho dela. Olhe para o modo com que ela vive. É isso que Paulo estava fazendo. Ele estava usando o sofrimento dele como
algo para dar ânimo à fé dos filipenses. A fidelidade sustentada ao longo do tempo confirma a autenticidade da fé e encoraja outros a permanecerem firmes. Isso, irmãos, fortalece a comunhão e impede uma espiritualidade isolada ou individualista. Uma vida digna do Evangelho não foge do sofrimento. Ela persevera nele, com esperança. Ela aguarda Cristo, persevera com esperança. Uma vida digna do Evangelho é uma vida que está disposta a sofrer por Cristo. Você tem entendido, irmão, a disposição para sofrer como parte do chamado cristão? Ou quando você sofre, você acha que isso é algo anormal? Faz parte. Sofrer faz parte da vida cristã. A sua fé, ela permanece firme quando a fidelidade a Cristo traz custo. Quando você está na sua escola, jovem, os jovens que estão aqui, quando você está na sua escola e os seus colegas não cristãos se opõem à sua fé, a sua fé se sustenta ou você esconde a sua fé para não ser envergonhado ou passar por algum tipo de dificuldade? Você permanece firme, a sua fé permanece firme quando a fidelidade a Cristo traz custo. Mesmo que você é zombado, achincalhado, debochado, você permanece firme dizendo, não, você pode debochar de mim, não vou mudar o que eu penso, eu sou crente, eu creio em Cristo, eu creio na Bíblia. Você, meu irmão que está aqui, quando a fé traz custo para você no seu trabalho, quando você está rodeado de pessoas não cristãs, que se opõem à sua fé, quando a sua fé traz custo lá, você permanece firme nela. Na sua família, quando seus familiares não crentes debocham de você, porque você é crente, porque você vai na igreja, porque você dá dízimo, porque você abre mão de fazer as suas coisas para ir para o culto, você permanece firme? Ou você cede? A sua fé permanece firme quando a sua fidelidade traz custo. Você permanece firme, disposto a sofrer? Você está disposto a ser zombado? Você está disposto a isso? A ver pessoas rindo da sua fé? A ver pessoas debochando de quem você é, da vida que você vive? Você está disposto a isso? Você está disposto a ser achincalhado, debochado, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à igreja de Jesus? Você tem essa disposição? Sua perseverança em meio aos sofrimentos, elas têm servido para encorajar outras pessoas a viverem de modo digno do Evangelho? Quando você sofre, a sua perseverança ela anima outras pessoas? Ou quando você sofre, você fica, meu Deus, estou sofrendo, olha só, Jesus não me ama. A sua fé anima outras pessoas? A sua perseverança motiva outras pessoas a permanecerem fiéis? Uma vida digna do Evangelho, ela possui 3 marcas. Uma vida orientada pelo Evangelho, uma fé firme diante da oposição e uma disposição para sofrer por Cristo. Diante desse sermão, irmãos, haja de forma prática. O que você precisa fazer aqui nessa manhã, de forma prática? Qual a nossa parte nisso? Como nós aplicamos esse sermão? Haja de forma prática. Em primeiro lugar, faça um autoexame da sua vida nessa manhã. Faça um autoexame, hoje é dia de ceia. E uma das coisas que nós fazemos antes da ceia é um autoexame. Faça um autoexame da sua vida hoje aqui. Pergunte a si mesmo, quem tem definido as minhas escolhas? O Evangelho ou as circunstâncias? Pergunte a si mesmo, quem tem moldado a minha conduta? O Evangelho ou o mundo? Pergunte a si mesmo, qual lugar o Evangelho tem ocupado na minha vida? Ele tem sido central, ele tem governado ou ele está nos lados periféricos da minha vida? Se a sua resposta para essas perguntas for negativa, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se porque você não está vivendo uma vida digna do Evangelho. Faça uma autoanálise. E se a sua vida está fora disso, arrependa-se, irmão. Vá a Cristo nessa manhã, arrependa-se e traga o Evangelho de volta para o centro da sua vida. Haja, em primeiro lugar, faça um autoexame. Em segundo lugar, não permita que o medo controle o seu coração. Você não pode ser controlado pelo medo. O medo virá. O medo chegará. Hora ou outra nós somos atingidos pelo medo. O medo existe e não podemos negar isso. Mas embora o medo exista, ele não pode governar o seu coração. Cristo precisa governar o seu coração. Quando o medo chegar, irmãos, você precisa ter uma fé firme diante da oposição. Em terceiro lugar, aceite o sofrimento como parte normal da vida. Aceite. Sofrer faz parte da vida cristã. Abrace o sofrimento como um dom.
não negocia suas convicções no Evangelho apenas para evitar ser perseguido ou zombado pelos adversários da fé. Não faça isso. Suporte as injustiças sem abandonar o seu testemunho. Suporte. Quando você testemunhar e alguém zombar de você, deixe zombar. Deixe zombar. É alguém que ainda está cego, alguém que ainda está surdo, alguém que ainda está longe de Cristo. Quando esse tipo de sofrimento vier, não pergunte, por que eu estou sofrendo? Ou por que Deus está permitindo eu passar por isso? A sua pergunta não deve ser essa. Quando esse tipo de sofrimento chegar na sua vida, você precisa fazer uma pergunta. E a pergunta é, como eu posso honrar a Cristo por meio desse sofrimento? Como Jesus pode ser honrado por meio daquilo que eu estou passando? Como Jesus pode ser engrandecido por meio do meu sofrimento? Como eu posso fazer como Paulo, falamos no sermão passado, engrandecer Cristo seja na vida, seja na morte, seja com tudo bem, seja passando por dificuldades. Em quarto lugar, caminhe com a igreja e não sozinho. O Evangelho, ele produz unidade, não individualismo. Não existe vida individualista para quem creu no Evangelho. A igreja é uma família, a igreja é um corpo, irmãos. Ou seja, fala de unidade. Não, o Evangelho produz unidade, não individualismo. Recuse-se a viver uma espiritualidade isolada. Recuse-se, não, vou viver a minha vida, a minha fé isolada. Isso não existe no Evangelho. O Evangelho é uma fé comunitária. Nós possuímos uma fé de conjunto, de grupo. Busque a comunhão real. Busque encorajamento mútuo junto àqueles que professam a mesma fé que você. Em quinto lugar, descanse na soberania de Deus. Você não precisa ter a resposta para tudo o que está acontecendo na sua vida. E você não vai ter. Você vai passar por coisas que você não vai saber a resposta. Está tudo bem. Você não precisa ter a resposta para tudo. Você não precisa ter a solução para todos os problemas. Você não precisa ter a resposta para todos os questionamentos. Você não terá. O que nós precisamos aprender aqui é a descansar no governo soberano de Deus. Aprenda a descansar e descanse na soberania de Deus. Isso fará com que você se torne mais perseverante e confiante. Aprender a descansar na soberania de Deus é aprender a perseverar. É aprender a se manter confiante, sabendo que mesmo sem explicações, mesmo sem todas as respostas, você tem a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele governa, de que Ele está no controle de toda a situação. Às vezes os irmãos pensam, não, mas isso é fácil o pastor falar. Pastor, é fácil dizer aqui que a gente precisa descansar na soberania de Deus. Mas tu não sabe o que eu estou passando. Claro que não, irmão. Claro que não, irmã. Eu não sei o que você está passando. Assim como você não sabe o que eu estou passando. Assim como eu não sei o que você já passou na sua vida. E assim como você não sabe o que eu já passei na minha vida. Eu já precisei descansar na soberania de Deus, irmãos. E em saber que quando as coisas não saíram de acordo com o que eu queria, ainda assim Deus era soberano sobre aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos aprender a descansar nesse Deus soberano, irmãos. Que o Senhor nos ensine isso. E que nós venhamos a viver essa vida que é digna do Evangelho e que glorifica a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Uma vida digna do Evangelho, orientada pelo Evangelho, uma fé firme diante da oposição, disposição para sofrer por Cristo. Nós vamos responder o sermão aqui dessa manhã, irmãos, de 3 maneiras. Hoje é manhã de ceia, uma manhã importante para nós. Nós vamos responder o sermão de 3 maneiras.